Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. Nossa, minha voz. Quer começar de novo? Deus. Sim. Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está atento a essa novela que prometeu que ia ter uma protagonista, só que a gente está assistindo por outros motivos. A protagonista tá indo de brisa, né? Como agora é uma nova coisa que a Glória Pérez conseguiu, um novo conceito que a Glória Pérez conseguiu instituir nas novelas. E aí a gente veio falar de umas coisas aí que estão fazendo mais sucesso do que o protagonista. É a volume da sunga de Cauã Raymond durante a cena do riacho? Talvez, isso também chamou bastante atenção. Mas o que a gente quer mostrar são dois casais que estão roubando a cena. Roubando, inclusive, literalmente. Porque estão falando de Kelvin Ramiro e também de Anneli e Luigi. Que a gente quer entender por que esses trambiqueiros conquistaram o Brasil. Os protagonistas morais de Terra e Paixão são o assunto desse vídeo depois da vinheta. Nada contra Bárbara Reis. Excelente atriz. Excelente atriz. Faz as coisas muito bem, seja na novela da Record ou na novela da Globo, ela tá sempre bem. Só que assim, ela pegou um desafio muito difícil que é a mocinha em si. Eu acho que a mocinha tem uma função importante na história, mas não necessariamente ela tem que ser a personagem mais gostável da história. Às vezes a mocinha é apenas uma peça para todo o universo rodar ao redor dela. E eu acho que esse é um dos casos da Aline. Você acha isso? Eu acho que o Valcir, ele não gosta de ser contrariado. Eu acho que a gente tem que colocar isso um pouco em perspectiva, assim, também. Eu não sei se Bárbara Reis se a personagem da protagonista teria tão pouco espaço se ela fosse a Agatha Moreira que ele queria em primeiro lugar. Como não foi, eu tenho a impressão que sim, assim. Mas essa não é uma constante do Valcir. Isso só acontece quando a protagonista que ele tentou fazer ou dá errado ou se volta contra ele de alguma maneira. A Paloma não foi a protagonista porque ela era chata, né? Mas ela foi pensada para ser a protagonista. E o Félix pegou esse lugar, assim. Mas se você pensa em todas as outras protagonistas dele, principalmente das 6, elas não são só o que faz a história girar. Ele faz protagonistas para elas serem gostáveis. Às vezes dá errado, tipo a Filó e tal, Mas chama a atenção no caso de Terra e Paixão que dois casais de pessoas moralmente questionáveis está chamando muito mais atenção e conquistando o carinho do público. Primeiro, temos que o caso do Kelvin e do Ramiro. Kelvin, que trabalha lá no bordel. É uma maneira gentil de falar o que é aquele lugar. E o Ramiro, que é um capataz do seu La Selva. E aí os dois têm aquela relação de que Ramiro tenta mostrar que eu sou homão, sou macho, sou heterossexual, só tô aqui curtindo um pouquinho. E o Kevin é lá aproveitando mesmo e curtindo no sigilo, né? Que o Ramiro seria aquela pessoa que faz um perfil no Grindr e tem só a foto do corpo lá e macho quer sigilo. Então aí marca alguma coisa assim. Esse casal, esse surgiu basicamente pra ser núcleo cômico. Foi. Que é pra ter a diferença de personalidade deles dá o humor. E o fato de que eles claramente se gostam também dá um certo humor quando entra em conflito com outros personagens. Eu acho engraçado, por exemplo, quando o seu La Selva encontra o Ramiro fazendo qualquer coisa com o Kelvin. Aquela cena do tapinha. Ai, você veio aqui, eu vim aqui pra dar tapinha na bunda dele. Tipo, eu ri bastante. Mais do que eu imaginaria que eu riria numa situação dessa, o que é uma grande questão. Mas eu acho assim, tem uma coisa, né? Casal de trambiqueiro tende a ter um apelo com o público, né? Você vê que em novela do Valcir também isso acontece. Não à toa, a coisa mais lembrada de Eita Mundo Bom não é a Filó, e sim é a Flávia Alessandra falando das joias de Xuxa. Que era o casal de trambiqueiro que ela formou, né? Era com Rainer Kadesh, que depois ela tem um outro... Especialista em trambiqueiros de Valcir. E ela tem um outro casal formado com trambiqueiros também na novela Uma Gêmea, né? Que também ela deu uma roubada de cena ali, então... Então, assim, eu acho que vilão, em geral, tem esse apelo, né? Apesar de fazerem coisas moralmente questionáveis, e talvez até por isso, eles têm mais carisma, porque eles falam coisas que às vezes você
gostaria de falar e não fala. Eles fazem coisas que ali dentro daquele universo da novela você gostaria de ver acontecendo com outros personagens, que às vezes é ferrar com a chata da mocinha, que em geral é uma personagem chata. Eles vão lá e fazem. Então acho que faz todo sentido, né, que isso aconteça, assim. E o Valsir, não querendo desmerecer o Valsir, mas ele escreve humor muito melhor do que ele escreve drama. Às vezes o drama dele é humor, né? Exatamente. Então me parece natural que os personagens que vão pra esse lado do humor conquistem mais o público. E aí a gente chega no segundo casal, que é a Anneli e o Luigi, né? O personagem da Tata Werneck e do Rainer Cadete. O Luigi é um falso italiano que chega pra tentar pegar o dinheiro da Miss Tarja Preta. E a Anneli é a irmã da Lucinda, né, personagem da Débora Falabella, e que ela, secretamente, ela faz striptease em troca de Pix no sites. E aí os dois, eles formam uma parceria de trambique muito grande, porque eles começam a se ajudar em seus respectivos trambiques. A Anneli começa a ajudar aí o Luigi a se aproximar, o Luigi tenta ajudar a personagem da Tatá a se safar do Sérgio Moro patriota, ela quer descobrir quem que é a garota que pede Pix na webcam. E aí surgiu uma amizade, surgiu um companheirismo, surgiu uma atração ali, e de repente eles se tornaram um dos casais mais interessantes da novela, né? É um casal que, quer dizer, numa novela que não tem nenhum casal interessante, isso também é sempre bom pontuar, né? Então qualquer casal que fosse minimamente interessante, a coitada da mocinha, além de sofrer do mal da falta de carisma dentro da novela, não estou falando da atriz, mas a história dela não traz nada, ela ainda foi colocada com os pares românticos mais insuportáveis possíveis, né, para ela escolher. Então ninguém torce por ela. Então, e assim, a pessoa que assiste novela, às vezes a gente não, mas a pessoa que assiste novela, ela gosta de shippar, né, ela gosta de ter alguém para torcer, assim. E não tava faltando. E aí eu acho que perceberam ali que Rainer e Tatá têm uma química muito boa e os personagens também, né? Inclusive, eu acho que essa história dos dois funciona melhor do que o plot inicial da Anneli, que é esse negócio de ficar pedindo pix o tempo inteiro. Porque assim, eu amo a Tata Werneck e tal, mas eu acho esse plot muito repetitivo. Me irrita muito, assim, depois de um tempo. Ela até que tem uns momentos de drama na história, mas é um pouquinho repetitivo mesmo. Mas eu acho muito interessante esse casal e como as pessoas estão curtindo muito esse casal. Desde que eles se pegaram, tem música, tema romântico tocando. Já tem perfil, né, de shippação. O casal Anneli e Luigi oferece coisas que o núcleo principal não está oferecendo. Uhum. Como, por exemplo, a questão do amor proibido. A Anneli, ela tem um noivo que está sendo enganado nessa história. Mas a gente percebe que ela gosta realmente do Luigi. Então fica aquela coisa de, meu Deus, o que vai acontecer? No núcleo principal não tem isso. Tem a mocinha lá querendo plantar, querendo colher, pegando lá o Cauã, pegando o falecido Daniel. Mas é isso. Eu não consigo ver a história romântica da Aline indo pra frente de uma forma interessante, mas consigo imaginar a da Anneli indo de uma forma interessante. Eu também tenho essa impressão. E eu acho que a Anneli, apesar da parte do Pix lá ficar um pouco repetitiva, eu acho que ela tem essa questão interessante, que é o fato do noivo dela admitir que ela não vai casar com o noivo porque ele não tem uma situação financeira que faz sentido pra ela dentro das condições em que ela tá, que é ter uma irmã casada com um cara extremamente abusivo e violento, e ela precisar ter uma reserva, né, uma situação em que caso aconteça alguma coisa com a irmã, ela consiga, né, amparar e tudo mais. Então ela tem esse dilema moral que eu também acho interessante. E assim, ela poderia ser apenas uma trambiqueira, uma mulher que só pensa no dinheiro e tal. E aí talvez o público não gostasse dela tanto assim. Mas ela tem essa coisa, né, com a irmã, que ela quer ajudar. E aí o Luigi se torna uma pessoa mais humana perto dela também. Todo mundo gosta dessa história do vilão um pouco mais humanizado, né, o trambiqueiro humanizado. Então eu acho que, sim, eles têm todos os elementos que um casal principal de novela deveria ter, né?
E, gente, não se esquece que nós temos um clube de membros aqui no canal, você pode achar mais informações na descrição do vídeo, mas basicamente, se você assinar o Plano Maneco, por um valor mensal, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários e 2 vídeos extras todos os meses, vídeos de 40 minutos. É muito tempo da gente falando bobagem aqui. É isso, tem a gente reagindo a vários programas, tem vídeo da gente dando opinião sobre atores que a gente não gosta, ou sobre vários assuntos aí. Se você se inscreveu hoje no Plano Maneco, você tem acesso a todos os vídeos que a gente lançou até hoje, então dá uma olhada lá. Inclusive, a gente pode dar já spoiler de qual é o próximo vídeo de membros? Pode. Ai, porque a gente fez um ranqueando de Nepo Babies da televisão brasileira. A gente pegou todos os Nepo Babies lá e saiu avaliando se a pessoa tinha ou não talento. Então, fiquem de olho que esse vídeo vai entrar aí lá pelo dia 15. É isso, se você já é membro do canal, você vai ter acesso a esse vídeo. E aí eu me peguei pensando numa coisa, quando eu percebi que esses 2 casais eram muito queridos nas novelas, tanto o Kelvin Ramiro quanto a Nelly e o Luigi. A gente vem de, por mais que a Globo tenha mudado e feito umas mocinhas mais diferentes, por que nós não temos uma novela em que a protagonista é a Nelly? Essa protagonista com um grave senso de caráter, sabe? Que completamente deturpada em sua moral. Por que nós não temos histórias com esses protagonistas? Aí eu penso, por exemplo, a Kate de Vai da Fé, ela não é trambiqueira. É uma personagem muito diferente da principal. Ela tem mais personalidade. Por que nós não podemos ter uma mocinha com esse tipo de personalidade? Eles escolhem uma pessoa mais chata possível para ser protagonista. Vivemos isso recentemente também em Um Lugar ao Sol. Em Um Lugar ao Sol, a própria Bárbara, que era a vilã, Sim. né, em teoria, ela era muito mais interessante que a Lara. Por que nós estamos vendo esses personagens secundários com tanto destaque? Será que os autores não estão fazendo personagens principais interessantes? Ou porque o público já está maduro a ponto de acompanhar uma história, por exemplo, protagonizada por duas pessoas trambiqueiras? Que a gente sabe que são trambiqueiras, que estão fazendo coisas erradas. Porque isso é muito comum em dramaturgia de outros países, mas aqui no Brasil, em novela principalmente, a gente tem que ser a mocinha que é boazinha, é o bastião da moralidade. Sim. E, sei lá, isso é muito chato de acompanhar. É uma coisa muito folhetinesca, né? Eu acho que alguns autores, como o Valcir, por exemplo, tem muita... A gente foi lá ver ele num papo com a Rosane Svartman. Eu acho que o que fica muito claro no Valcir, quando ele fala que... Ele tem uma hora lá que ele falou que o cerne das novelas são os clássicos, né? Eu acho que ele tem muita dificuldade em sair da fórmula clássica do folhetim, que é sempre uma mocinha sonhadora e tal. Ele saiu na Catarina, né, um pouco ali, mas porque ele foi lá na Megera Domada do Shakespeare e copiou dali, né? Copiou mesmo, porque é o mesmo nome, ele mesmo fala que ele copiou. Mas, no geral, acho que há muita dificuldade. E o que me impressiona é que, assim, por exemplo, isso no cinema, sei lá, já é uma realidade há muito tempo, você ter o protagonista que é... Eu tava assistindo uns tempos atrás Bonnie e Clyde, que é um filme sobre 2 trambiqueiros que são os... E pra mim é tipo assim, 100% novela do Valcir Carrasco. E são 2 trambiqueiros que saem por aí fazendo trambique, andando em carro desgovernado. Do nada eles aparecem com uma pessoa, com um casal que não era trambiqueiro, mas que tem que virar trambiqueiro porque tá junto com eles. Então assim, pra mim faria todo sentido uma novela das 6 em que o casal principal é 2 trambiqueiros. Falta isso mesmo, falta... Eu acho que coragem da Globo e dos autores de bancar. Não, vamos colocar uma protagonista aqui que não necessariamente ela é 100%. E pode ter a jornada de redenção igual teve a da Kate, sim, né? Em Vai na Fé, que depois se torna uma pessoa muito mais boazinha do que ela era no começo, né? Mas eu não sei porque isso ainda não é explorado. E pior que no passado, a gente teve exemplos de protagonistas que eram mais desvirtuados. A famosa novela lá, o Beth Rockefeller. Agora eu fui bem antigo agora, né? Agora eu cheguei nos anos 70, 60. Mas Beth Rockefeller, que foi a primeira novela moderna do Brasil, era com um cara que era meio de um caráter um pouco duvidoso. E fez um baita sucesso. Não, o próprio Roque Santeiro. Sim. A Tieta. Tipo, a Tieta é uma personagem toda cheia de complicações, assim, né? Questões. Ela não é moralmente correta, ela, assim, né? De acordo com a moral da época e tudo mais. E ela era protagonista, né?
Então, assim, eu não sei onde foi que a gente encaretou tanto e tem que ter sempre a história da mocinha. Assim. Até as que fogem um pouco, que eu acho que são as da Rosane, que ali é a Elisa e a Grazi, que é a Paloma, elas ainda têm muito, né, o cerne da questão moral, da coisa de serem muito corretas e tudo mais. Sim, eu acho que falta. Eu gostaria de ver protagonistas cometendo crimes, protagonistas empinando moto, esse tipo de coisa, esse tipo de história. O Kevin e o Ramiro, eu acho que também eles fazem tanto sucesso por causa disso. Porque é o gay que também... O casal gay ali, né? Que embora não seja 100%, mas é, né? Porque o Ramiro é discreto fora do meio e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele inverte a lógica um pouco. Porque são dois trambiqueiros mesmo, assim. Eles são dois trambiqueiros. E aí, tipo, sai um pouco também do... O Kevin é um alívio cômico, mas que também dá uma mudada naquilo que a gente tá acostumado a ver. O Cro, por exemplo, ele não era trambiqueiro, sabe? Assim, ele só era, tipo, um mordomo que falava bordões. O Kevin tem a sua própria história, para além de ser esse personagem alívio cômico, né? Ele tá Ele é interesseiro, ele se aproxima da dona do bordel pra conseguir vantagem. O Ramiro tá fazendo núcleo cômico, tá pedindo pro outro lá segurar o taco dele quando a chata aparece, mas tá também tacando fogo na plantação da Aline. Inclusive tem uma história que a gente, né, que eu tenho visto às vezes nos comentários do canal pedindo pra gente falar do casal Kevin e Ramiro e falando, gente, vocês não podem esquecer que o Ramiro é um criminoso, por que as pessoas estão shippando esse casal e tal. E eu acho que essa é a grande questão da teledramaturgia. Tem essa coisa que você não precisa, dentro daquele universo isso faz sentido, você não precisa necessariamente punir os personagens da novela de acordo com as leis sei lá, do mundo real, sabe? Assim. Às vezes a gente faz algum vídeo, alguma coisa, as pessoas, nossa, vocês estão passando pano para crimes graves. Aconteceu isso quando a gente falou de Todas as Flores. O único lugar onde você pode torcer para criminosos, sem que isso seja um grande problema e uma grande desvirtuação da coisa toda, é na ficção, né? É o único lugar onde isso é possível. É ruim quando uma novela presta desserviço, isso sim. Sim. Mas sim. nesse caso, são só pessoas trambiqueiras amando. A gente sabe que é um trambique, a novela deixa claro que aquilo não é uma coisa correta, mas o fato de você se divertir com os personagens não quer dizer que você tá passando pano pra eles. Se fossem pessoas dessas na sua vida, você não ia querer, né? Do mesmo modo que você não ia querer a Flora convivendo com você, é uma psicopata. Mas a novela é engraçado, a Carminha, todas essas vilãs, né? Cometeram crimes e tudo mais. Você não, na vida você denunciaria elas. Na novela você torce por elas. É o único lugar onde é possível. O Kevin, Ramiro e Anneli e Luigi estão mostrando que as pessoas estão sim gostando. Aliás, as pessoas vêm às vezes falar, ninguém tá vendo essa novela. Ninguém comenta essa novela. Você comenta qualquer coisa no Twitter, é chuva de RT das pessoas falando isso. Então não acredite na sua própria bolha. E tanto é que os vídeos com mais audiência deste canal nos últimos meses, em geral, envolvem Terra e Paixão. E por incrível que pareça, também envolviam Travessia. Eu acho que a gente precisa também ter uma noção de que a novela das 8 da Globo, por menor audiência que tenha em comparação, ainda é uma audiência muito massiva de um programa de TV aberta, assim. É muita gente. Não tem, sei lá, não tem nada que eu acho que se compare a esse tipo de audiência ainda, assim. Então ainda é muita gente, né? Pouca gente ainda é muita gente. Então se você chegou aqui graças a esse vídeo e quer acompanhar outros vídeos sobre novelas, séries, reality shows e etc., fica aqui no Coisa de TV, não esquece de se inscrever no canal e segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aí embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você está shippando Anelia e... Gente, esqueci o nome do moço. Luigi? Meu Deus, do nada. Tava falando o nome dele agora. Anelia e Luigi. Se você está shippando Anelia e Luigi, ou Ramiro e Kevin, se você gosta desses trambiqueiros, se você acha que Valcir Carrasco deveria escrever uma novela em cujo qual os personagens principais já são os trambiqueiros pra gente se divertir, escreve aí. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Uma mulher charmosa, bem vestida, muito educada, que atrai a atenção e conquista rapidamente as pessoas. É assim que as vítimas descrevem a jovem suspeita de aplicar golpe nelas. Os relatos são diversos, mas quem é essa mulher misteriosa? E como ela conseguiu enganar tanta gente?